exatamente como é um aprendizado, né? Nós estamos aprendendo. Um atleta, né, que quer desenvolver uma técnica qualquer, é óbvio que a tentativa e erro que ele faz ali, o erro está implícito, porque é a busca da perfeição. Alguém que está aprendendo a tocar um instrumento musical, as primeiras músicas não saem perfeitas, não sai uma sinfonia, né? Então, todo esse processo, é preciso que nós tenhamos um pouco de lucidez para decodificar o que que é realmente erro, de que tipo de erro nós estamos falando. Ah, Nós temos na doutrina espírita, e é óbvio que nós vamos enfocar a questão dos erros propriamente morais, né? Aqueles que são definidos pela doutrina espírita como o momento em que nós nos opomos à lei divina. E na questão 621, Allan Kardec pergunta, mas onde é que está escrita essa tal de lei de Deus, né? Como é que eu posso saber? E eles vão dizer, na nossa consciência. Na vossa consciência está escrita a lei de Deus. Mas nós começamos o processo, simples e ignorantes, começamos a viver, a escolher, a fazer uso do nosso livre-arbítrio, e aí vão aparecer, né, vai aparecer aquela necessidade de experimentar, de explorar, e muitas vezes nós descobrimos neste processo as paixões. E descobrindo as paixões, nós muitas vezes exageramos. E é aí que vem, né, os espíritos vão nos explicar que muitas vezes os nossos erros vêm do uso exagerado das paixões. Todas elas muito legítimas, porque elas nascem em necessidades concretas. Por exemplo, nós precisamos comer, mas entre comer, né, e fazer uma dispensa para 30 anos, ao custo de tirar dos nossos irmãos, para que nós possamos ter segurança, é aí que nós começamos a errar, né? Nós precisamos de recursos para viver, mas se nós começamos a roubar o erário público, bom, aí nós temos um problema sério. Então, nós passamos de uma necessidade legítima, concreta, justificável, para o excesso, e o excesso começa a nos levar ao que nós chamamos de erros. E os erros nada mais são do que simplesmente estarmos agindo contra as leis divinas. E é muito claro, né, porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai perguntar que definição se pode dar de moral, né? Moral é a regra para se portar bem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Bom, e quais são as leis de Deus? Aquelas que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E eles vão dizer com muita clareza, né? Se nós queremos distinguir, é muito fácil, basta perguntar, eu gostaria que isso que eu estou fazendo fosse feito a mim, e nós teremos um critério para decidir se o que nós estamos fazendo é bom ou não, se o que nós estamos fazendo é um erro ou não. Então, quando a doutrina nos diz que a lei divina está inscrita em nós, é porque nós somos filhos de Deus, isso é muito bonito. Nós temos as marcas de Deus na nossa alma, na nossa carne, no nosso ser, né? Nós temos Deus em nós somos filhos da providência divina, e Ele imprimiu em nós as suas leis. O funcionamento do nosso corpo, por exemplo, né? Os espíritos vão dizer na questão 633, quando você come demais e passa mal, é a natureza te dizendo, olha o limite, né? Calma lá, você passou o limite, seu estômago não é capaz de suportar essa quantidade, sua digestão não vai funcionar bem. Então, nós temos um processo de que as coisas funcionam com muita clareza no nosso universo. Não tem nada escondido. As leis funcionam de uma maneira perfeita, tudo é ordenado por leis, e se nós nos adaptarmos a estas leis, nós somos felizes. Mas é interessante que quando nós descobrimos isso, muitas vezes nós já cobrimos a nossa consciência com a cinza dos nossos erros, com os detritos dos nossos erros.
E muitas vezes nós a cobrimos de tal forma que nós sequer lembramos o que é o certo, porque nós deixamos há tanto tempo e há tantos séculos de ouvir essa consciência que existe dentro de nós, consciência que se nós interrogássemos, né, diante de uma ação, diante de um dilema, se nós falássemos: "O que é que eu devo fazer?", e nós realmente perguntássemos, no silêncio da nossa alma, qual é o melhor caminho, nós vamos ouvir a resposta. O melhor caminho é aquele que faz menos mal, o melhor caminho é aquele que manifesta mais amor, o melhor caminho é aquele que traz o bem para nós e para os outros. E é óbvio que o pior caminho, o caminho errado, é aquele exatamente o oposto de tudo isso, aquele em que nós vamos causar prejuízo para nós e para os outros. Então a doutrina vai nos mostrando que nós esquecemos muitas vezes essa lei impressa em nós. E há estudos, né, nossos, irmãos aí na área da psicologia fazem estudos, fizeram estudos nos anos 60, muito interessantes. Quando nós levamos uma pessoa a agir contra os seus valores, de maneira repetida, muitas vezes ela muda esses valores, porque a dor na consciência é tão grande que, para diminuir essa dor, a pessoa muda os seus valores. Então é muito interessante, porque nós vemos que nós fomos educados, por exemplo, para não roubar. Nós crescemos ouvindo que isso não é correto. Mas aí você se envolve, está lá num cargo, e as pessoas, né, te oferecem, você recebe a pressão do mundo, todo mundo faz, e você começa a colocar a mão no dinheiro público, por exemplo, ou no dinheiro das pessoas que para quem você oferece um serviço, ou para quem você tem um serviço na sua empresa, e você se sente mal. Nós nos sentimos mal, mas com o tempo nós vamos abafando a consciência e nós começamos a mudar a nossa percepção para diminuir aquele incômodo. E nós começamos a dizer: "Ah, mas não é tão errado assim, não é tão errado assim, todo mundo faz, né, todo mundo faz isso, por que que eu não posso fazer?". Então é quando nós começamos a mudar a nossa forma de ver o mundo para que a dor da consciência diminua. E às vezes nós fazemos isso por tanto tempo que chega um momento que nós não sabemos mais o que é verdadeiro e o que é falso, o que é bem e o que é mal. E aí nós nos lamentamos de nos encontrar muitas vezes, em depressão, perdidos, sem saber como educar um filho. Porque nós sabemos que estamos vivendo uma vida que não corresponde à realidade, que não corresponde às leis divinas inscritas na nossa consciência. Então isso é muito problemático, porque os espíritos são categóricos, a lei divina está impressa em nós, está impressa na nossa alma. Então há sim um bem, há sim um mal, há sim o certo e há sim o errado. Mas isto não é definido segundo leis e normas de um tempo, de uma época. Há pessoas que estiveram erradas para uma época, mas na verdade estavam certas. Era a época que estava errada, era a sociedade que estava errada, né. Nós estamos falando das mulheres hoje, o Dia Internacional das Mulheres. Jesus encontrou várias mulheres no seu caminho que foram vítimas da sua época, dos preconceitos, das agressões, né, que foram chamadas de prostitutas, mas que na verdade simplesmente tinham um tipo de vida que não correspondia aos padrões da sua época. Eram realmente prostitutas? Ou era a sua época que não era capaz de compreender aquelas pessoas, como Jesus foi capaz de compreendê-las? Há pessoas que viveram, à frente do seu tempo e não foram compreendidas. E há pessoas que realmente estão erradas, mesmo quando a sociedade da sua época aplaudia. Por exemplo, nós vemos hoje certas coisas estranhas, né. Tentam nos fazer acreditar que certas coisas são normais, que são válidas, que tudo é relativo. Não, não é tudo relativo. Ou tem lei divina ou não tem.
Ou nós estamos de acordo com essa lei, e isso não é ser conservador, nem democrata, nem republicano, isso é ser coerente. É a lei da gravidade, é a lei da gravidade. Fisicamente nós aceitamos isso, por que não moralmente? O amor é o amor, a fraternidade é a fraternidade, a generosidade é a generosidade, o egoísmo é o egoísmo, o orgulho é o orgulho, a vaidade é a vaidade. Então, o que é que na nossa vida é manifestação do amor, o que é que na nossa vida é manifestação do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E aí nós vamos ter uma ideia, uma proporção, né, do que que está errado na nossa vida. Mas essa preocupação nossa de saber o que está errado já é um avanço, porque significa que nós estamos em processo de crescimento. Nós já entendemos que os nossos sofrimentos, os nossos momentos de dificuldade, que certas angústias, que certas insatisfações, que certas depressões, são sinais, são indícios de que algo não está muito bem. E este não está muito bem é simplesmente o fato de que nós ainda não conseguimos nos ajustar às leis de nosso Pai, às leis do amor, às leis da compaixão, da generosidade, da caridade. Ter essa preocupação já é um avanço. E Santo Agostinho vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 918, 919 e outras, essa necessidade de todo dia nós avaliarmos a nossa vida, os nossos atos, o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos pensando a respeito das pessoas, que para nós espíritas, pensamento também é um ato, emoção também é um ato. Nós vamos sendo chamados a essa necessidade de viver concretamente, verdadeiramente. Não vale falar uma coisa e sentir outra, não vale pensar uma coisa e dizer outra. Nós espíritas somos chamados à autenticidade, a viver de maneira autêntica, verdadeira. E nós temos que tomar muito cuidado, porque vivendo junto das pessoas, trabalhando no centro espírita, nós começamos a fazer aquilo que nós chamamos de reforma íntima de Facebook. Nós queremos aparecer bem na foto, mas às vezes não estamos bem. Então a doutrina nos chama para a autenticidade, para sermos autênticos, para sermos verdadeiros. Isso quer dizer o quê? Não é assumir o meu lado negro, não, né? Como nós vemos esse discurso psicologista tomando conta aí um pouco da doutrina. É conhecer o que está errado em nós e trabalhar para mudá-lo. Mas começa na aceitação. Nós temos que aceitar que cometemos erros. Nós temos que aceitar a nossa fragilidade. Nós temos que aceitar que, estando na condição humana, é normal cometer erros, e não há admiração nenhuma nisso. Nós não temos nem que nos admirarmos de cometermos os erros, mas nos dizem os guias, os mentores espirituais, que uma coisa é não se admirar, outra é aceitar. Aceitar no sentido de nada fazer. Precisa nascer em nós este desgosto do erro. Aquela coisa que diz, não, eu não quero mais continuar fazendo isso. Eu não quero. Então, é essa paciência que nós temos que ter, né? Como o agricultor, por exemplo, ele sabe que é normal nascer erva daninha no campo, no jardim, na plantação. São os erros. É aquilo que não é para estar ali. É aquilo que não é para brotar na nossa alma. A nossa alma não foi feita para que brotem os erros. Mas eles brotam porque faz parte do processo da nossa evolução, do nosso crescimento. Mas o agricultor, ele vai lá e tira. Então, uma coisa é saber que aquilo faz parte do processo. Vão nascer ervas daninhas. Outra é você não fazer nada e deixar as ervas daninhas lá. Aí você não vai ter a tua plantação. Aí você não vai conseguir distinguir
o que que é bom e o que que não é bom. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né, não nos surpreendermos com os erros, mas, ao mesmo tempo, nos entristecermos com o erro, né, mas a nossa tristeza, ela também tem que ser a tristeza correta, porque há 2 tristezas, aquela que vem de um arrependimento, né, do reconhecimento de que: "Poxa vida, de novo eu falhei com a caridade, de novo eu agredi meu irmão verbalmente, de novo eu azedei a vida de uma pessoa". Reconhecer isso, se arrepender e, ao mesmo tempo, que essa tristeza não bloqueie, né, não seja uma nuvem que bloqueie o sol, porque nós temos que continuar o processo. Então o arrependimento é o primeiro momento, mas junto com ele deve vir imediatamente a ação, o trabalho, o esforço, né. E existe aquela tristeza que nos afasta, nós ficamos tão decepcionados, tão entristecidos, que nós nos enchemos de receios, de dúvidas: "Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir superar essas paixões, esse orgulho, esse egoísmo, esse apego às pessoas, às coisas, ao poder, ao dinheiro", né. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. E nós, muitas vezes, nos entristecemos a tal ponto que nos afastamos da oração, nos afastando da oração, nós nos afastamos da influência dos nossos benfeitores espirituais. Então nós começamos a não, né, a não agir, e aí essa tristeza não é boa. É porque essa tristeza, na verdade, vem dos 2 tipos, né, de orgulho que também tem envolvido nisso. Nós temos o orgulho, que é aquele orgulho normal, né, a pessoa que está contente de si mesma. Então ele está fazendo erros, mas ele está tão certo de que ele é bom, de que porque é ele que está fazendo, deve ser bom, né, então ele continua pisando, ele continua passando por cima, ele continua ignorando o sentimento dos outros, mas ele está tão centrado em si mesmo, né, que ele não vê. Esse é um tipo de orgulho. A pessoa nem se deu conta que está fazendo, né, e que está sendo que está ferindo os outros. Mas existe o tipo do orgulho que é aquele que nos afeta, nós espíritas, porque nós estamos no processo de reforma íntima. E esse orgulho é muito interessante, porque é o orgulho do descontente consigo mesmo, né. Então, é é aquele orgulho que a gente espera muito da gente mesmo, mas a gente se vê enganado nas nossas expectativas. Nós já queríamos ter dado a resposta certa para aquela situação. "Ai, a hora que aquela pessoa me falou tal coisa, eu devia ter tido paciência, ter respondido com carinho, mas eu perdi a cabeça", né. E aí nós ficamos tão decepcionados, mas essa decepção exagerada conosco mesmos mostra um excesso de expectativa e uma falta de conhecimento de nós mesmos. Uma falta de conhecimento da nossa fragilidade. E é melhor ser realista, né, porque esse orgulho é perigoso. É quando a gente começa a achar nós começamos a achar que estamos muito bem, que já não éramos mais para cometer erros, mas na verdade, meus irmãos, nós vamos cometer muitos erros. E parece uma coisa, né, é como aquele dia que a gente resolve fazer regime, aquele dia dá mais fome que todos os outros. O dia que a gente resolve que vai ter paciência, parece que tudo contribui para tirar a nossa paciência. Mas é quando a gente está alerta para uma coisa que nós a vemos. É quando nós estamos tentando mudar algo, limpar um cômodo que nós percebemos que ele está sujo, né, então não é a sujeira estava ali antes, é só simplesmente nós não a víamos, e agora nós a vemos. E é muito interessante nós olharmos para isso e olharmos para os grandes santos, para os grandes mestres. Nós achamos que o Chico Xavier era, exagerado, né, quando ele dizia: "Eu sou um cisco, eu não sou nada, quem sou eu? Eu sou uma criatura cheia de defeitos, de orgulho, de vaidade". Como assim?
Mas quando nós lemos as biografias dos grandes santos, de Santa Teresa d'Ávila, né, de Santa Teresinha, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Caibar Schutel, todos os grandes, aqueles exemplos para nós, eles se consideravam grandes pecadores. Porque o grande pecador, o considerar-se um grande pecador, e não que eles fossem, no nosso padrão eles não eram, mas eles tinham sobre si a luz. Então imagine, sabe aquele dia, assim, que a nossa casa está escura e nós vamos lá e abrimos a janela, e a luz entra, aquela luz bonita, mas ela também mostra aquela poeira no ar? É isso. Estes grandes santos, eles estão já recebendo a luz da divindade nas suas almas, a luz da espiritualidade superior. E eles veem na própria alma aquela poeira que nós, olhando, não vemos, mas eles veem, eles se conhecem. E nós, quando começamos a estudar a doutrina espírita, quando começamos a participar das palestras, das atividades, nós começamos a ficar um pouco sob o efeito dessa luz. E às vezes incomoda, né? Então nós vemos irmãos que vão embora, que ainda não estão prontos para enfrentar essa luta difícil contra os nossos erros, contra as nossas imperfeições. Esse esforço de nos tornarmos filhos de Deus, né? Afinados com a providência divina, com o amor divino. Então, essa luz que ilumina a nossa consciência, ela é boa, porque ela mostra a sujeira, mas ela também nos mostra o que precisa ser feito. É como a caverna de Platão, né? Nós não estamos mais olhando para as sombras, nós estamos olhando para nós mesmos, estamos tendo a compreensão de quem nós somos. Então, estudar a doutrina, compreender a doutrina, né? Ter a paciência de entender que você não caminha sem tocar a terra, né? O seu corpo só se move porque você tem que tocar a terra. Ninguém consegue viver acima, né, da superfície da terra. Nós estamos nesse mundo. Agora, uma coisa é caminhar sobre a terra, outra é deitar na lama e se refestelar na lama. Então, é essa distinção que nós precisamos fazer. Os erros são naturais, eles fazem parte da nossa caminhada. Outra é nós nos comprazermos no erro. Outra é nós falarmos, não, eu não estou errado. O que eu estou fazendo está certo. E todo mundo sabe que está errado, inclusive você. Né? E nós insistimos, por orgulho, por vaidade. Às vezes, numa discussão em casa, nosso filho está certo. E nós insistimos, porque eu sou o pai, eu tenho que estar certo. Não. Não, às vezes o empregado da sua empresa está certo, ele chamou a sua atenção para algo importante. Então, a humildade, né, de entendermos que faz parte do caminho. Quanto mais rápido nós entendermos isso, melhor para nós. Nós lembramos a história do filho pródigo, né? Ele vai embora de casa, todo cheio de si, todo orgulhoso, né? Dá aí meu dinheiro, dá aí minha parte, eu quero ir embora, isso aqui é muito chato, ficar trabalhando nessa fazenda. Mas, meu filho, você tem banquetes todos os dias, você tem empregados, você se veste como um príncipe. Não, mas eu não quero isso. Eu quero viver a vida. É quando nós descobrimos na evolução espiritual as paixões, né? Então, a paixão pela sensualidade, pelo belo, pelo poder, pelo dinheiro, por produzir as coisas. Existem muitas paixões. Pelo estudo, pelo conhecimento. E aí os espíritos nos explicam, a paixão é uma coisa natural, uma coisa normal do nosso processo de evolução. O problema é o excesso, né? E o filho pródigo faz o quê? Ele vai embora, ele deixa a casa do pai. Então, na questão 907, né, os espíritos vão dizer, não, a paixão não é uma coisa má em si. Ela é algo que está ligado à nossa vontade, e descobrir o poder da nossa vontade é importante, nós precisamos disso.
O problema é o excesso, né? Eles vão nos dizer na pergunta 908, as paixões são como um cavalo, que é útil quando está domado, mas que é perigoso quando é ele que domina. E é isto que acontece conosco o tempo todo, né? Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, e que resulta num prejuízo qualquer para você e para os outros. Os espíritos são de uma clareza maravilhosa, né? Então, a paixão que uma pessoa tem pelo belo, pelo sensual, pelo belo, né, levou artistas a concepções maravilhosas, mas também levou outros, né, a terríveis enganos da afetividade. Então, é a mesma força. A questão é a direção que nós damos para ela. E a questão é, nós a dominamos ou ela nos domina? Nós estamos no controle ou ela está no controle? As paixões são alavancas que multiplicam a força do homem, nos dizem os espíritos, né, que nos ajudam a realizar coisas, inclusive, que estão nos desígnios da providência, ajudar nossos irmãos, desenvolver a ciência, produzir conhecimento, melhorar o mundo, né, inovar, tudo isso faz parte das paixões, né? Então, nós temos que dirigi-las, nos dizem os mentores, ou nós vamos ser vítimas desse cavalo fogoso que não tem controle, né? E ele pode nos levar a abismos perigosos, que nos custam séculos, às vezes milênios de sofrimento. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural, como nós explicamos agora de pouco. E toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, e aí vem, né, o que a nossa amiga Thalita leu no início, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal indica a predominância do espírito sobre a matéria. Então, é o que o Carlos Torres Pastorino, esse grande, né, mestre da espiritualidade que nós tivemos no Brasil, este sábio, nos explica com palavras tão simples, né? Tudo que nos puxa para a natureza, né, inferior do centauro, dos sátiros, né, que eram aqueles seres metade homem, metade animal, tudo aquilo, e isso é muito bonito, né, o símbolo é muito bonito, porque ele nos diz que nós temos uma natureza animal, sim, né, biológica, que vem, que acumula todas essas necessidades, essas paixões, e que isso muitas vezes controla o que está acima, né, o que está no coração e o que está na alma, no cérebro, na consciência. Então, meus amigos, o convite é: comece a viver mais na parte superior do seu e do nosso ser. É este o convite dos espíritos. E eles nos perguntam: o homem poderia vencer as más tendências através dos seus esforços? Sim. E às vezes, com pouquíssimos esforços, nos dizem: o que falta é a vontade. Tão poucos de vós se esforçam. Quando nós começamos a enfrentar as paixões, a enfrentar os nossos erros, vem essa necessidade de lutarmos contra nós mesmos. E é a nossa vontade que está no controle de tudo isso. É ela que determina o que vai controlar a nossa vida, né? Santo Inácio dizia, se referindo à necessidade que nós temos de buscar a ajuda de Deus, né? Dizia ele: esforça-te como se tudo dependesse de você, né, e nada de Deus, mas recorra a Deus como se tudo dependesse dele e nada de ti. Porque nós precisamos, reconhecendo a nossa fragilidade, pedir ajuda, reconhecer que nós precisamos da ajuda dos nossos mentores, dos nossos amigos, daqueles que têm mais experiência. É por isso que é importante para nós espíritas lermos, estudarmos, estarmos firmes no estudo, participarmos das palestras e não só de corpo presente, mas cada evento na casa espírita, cada momento de estudo é um momento de fortalecer a nossa vontade, a nossa compreensão. Por que que eu devo enfrentar a mim mesmo? E por que que eu devo me entregar a esta batalha terrível? A este confronto de titãs, muitas vezes, que nós estamos enfrentando monstros que nós criamos na nossa alma, monstros de orgulho, monstros de egoísmo, monstros de vaidade,
que estão lá, que controlam nossas vidas, que determinam o nosso futuro, que nos escravizam a encarnações de sofrimento, de dor. Então, nós estamos diante desta situação. É preciso enfrentar o combate. Então, nós não temos que nos inquietar, nós não temos que nos perturbar, mas temos que desgostar do erro. Temos que sentir desgosto por aquilo. A boa tristeza, eu não quero mais fazer isso. Eu quero melhorar. Eu tenho o direito de melhorar. Eu sou um filho de Deus. Eu posso fazer melhor que isso. Ter mais confiança em Deus e nos nossos benfeitores espirituais e menos confiança em nós mesmos. Isso não é um convite para sermos pusilânimes. Isso é um convite para termos desconfiança, porque onde a nossa superconfiança tem nos levado? Fruto do orgulho, ela tem nos levado para o abismo. Então é dizer, estou realmente certo, Senhor, me mostre o caminho. Consultar a consciência, consultar os livros, acordar a nossa consciência e não estranhar quando a resposta não vem muito rápida. Nós cobrimos a nossa consciência com cinzas de erros de muitos séculos. Agora é preciso ter paciência, né, e se habituar a ouvi-la. E como é que nós fazemos isso? Estudo, oração, frequência ao centro, mas frequência concreta, não é estar lá de corpo presente, né? Agir por amor, mudar porque nós percebemos que queremos estar na companhia de nosso Pai, como aquele filho pródigo, que reconhece, depois de muitos anos de sofrimento, caminhando, vivendo as suas loucuras, num certo momento ele reconhece que está comendo com os porcos. Então ele sai da condição de príncipe, de filho da divindade, para a condição de comer com os porcos. E é o que muitas vezes nós temos feito com as nossas almas e com as nossas vidas. Nos afundamos tanto nos nossos erros, nos nossos equívocos, que um dia não mais nos reconhecemos. E ele tem a coragem de dizer, estou sendo estúpido. Até o último dos servos na casa do meu pai vive melhor do que eu. E ele faz o retorno para a casa do pai. Mas não adianta ter desespero diante dos erros mais difíceis que nós possamos ter. Não adianta ter desespero. Nós temos que ter um arrependimento carregado de esperança. Deus pode me mostrar o caminho, eu posso encontrar o caminho, a minha vontade está no controle, eu tenho como caminhar, e se eu cometi os piores erros, Deus vai me dar uma chance de me resgatar e começar imediatamente. Se fizermos um mal, façamos o bem. Imediatamente. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, nos diz Lucas 21:19. Então é na perseverança, é no esforço, é no trabalho. E esse é um combate do qual nós não podemos nunca desistir. Porque não é preciso vencer no sentido de que a luta é muito longa. Nós não vamos vencer imediatamente. A condição para vencer é nunca desistir do combate. Mesmo naqueles dias em que nós nos sentimos completamente abatidos, é dizer, ok, eu estou no chão, mas eu uso o chão para levantar. Então, a condição para vencer a nós mesmos é nunca desistir do combate, mesmo naqueles dias em que tudo parece dar errado. É nossa vontade que é a mestra nesse combate. E muitas vezes aqueles espíritos necessitados, inimigos do passado, amigos desta vida que querem nos tentar a viver e a voltar a viver nos velhos padrões, nós temos que convencê-lo pelo exercício constante da nossa vontade, do exemplo, da mudança concreta de vida. E nós temos que ver os erros como algo que nós temos que aproveitar, tirar o mal, pegar aquele mal e tirar dele o bem, como o agricultor que pega o esterco e vai adubar as flores. Os nossos erros são esses detritos, esse esterco que nós acumulamos, mas que pode ser usado como a base das nossas virtudes. Porque está lá.
né? São experiências, são vivências, são produto de muitos séculos de lutas, de sofrimentos. É aproveitar o erro para investir na humildade, levantar o humilde depois de cada queda. Então, aproveitemos os nossos erros para aumentar a nossa humildade, né? Viver com mais humildade, combater o nosso orgulho, reconhecendo que nós erramos, que nós podemos errar. Então, nós usamos as nossas quedas como um remédio contra o orgulho. Nós podemos aprender com os nossos erros, tendo mais indulgência com os nossos semelhantes. É aí que nós começamos a compreender que todo mundo erra. Então, por que que eu vou olhar o meu irmão com desprezo, né? Por que que eu vou, ignorá-lo? Por que que eu vou julgá-lo? Todo mundo erra, eu erro, eu reconheço os meus erros. Então, os erros têm um papel educativo no nosso crescimento espiritual. E como nós falamos do Dia das Mulheres, nós nos lembramos, né, que talvez o maior antídoto para os nossos erros seja amar, amar muito. Porque o melhor nesse combate não é aquele que não comete erros, é aquele que ama mais. E nós nos lembramos do dia em que Jesus falava à multidão, e um fariseu muito rico, que na verdade queria testá-lo, o convida para a sua casa. E narra Lucas, São Lucas, que Jesus adentra a casa desse fariseu com, né, os seus discípulos, os amigos do fariseu, todo mundo estava lá. E que na cidade havia uma mulher, uma pecadora, segundo os padrões daquela época, uma desajustada, segundo os padrões dos fariseus e dos homens. E aquela mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, prepara um vaso de alabastro com perfume raríssimo e adentra a casa. E certamente essa mulher é Maria de Magdala, porque se fosse uma desconhecida, alguém sem poder e sem dinheiro, ela teria sido barrada. Mas ela era certamente uma mulher conhecida, amiga de gregos, de romanos importantes, de oficiais judeus de alta patente, do governo de Herodes. Então ninguém ousou detê-la. E ela entra com os cabelos desgrenhados, via-se que ela havia chorado, e os homens estão à mesa, e se sentavam naquela época em mesas muito baixas, né? Eles se sentavam, na verdade, sobre tapetes para comer. E aquela mulher, eles se sentavam, né, recostados, e os pés ficavam para trás. E aquela mulher chega por trás de Jesus, tira suas sandálias, que ainda não haviam sido tiradas, né, e as regras de etiqueta, né, diziam que o dono da casa devia colocar servos para tirar e lavar os pés de todos aqueles que entrassem, dos seus convidados, colocar óleo na cabeça, untar com óleo a cabeça e beijar o convidado, né, lavar as suas mãos. Então, os servos vinham para lavar as mãos, os pés, tirar a areia, né, a poeira. E nada disso foi feito na casa de Simão, o rico fariseu. E aquela mulher se aproxima por trás, os pés de Jesus estão para trás, ele está sentado, recostado, e ela começa a lavar com as suas lágrimas os pés de Jesus. Passa o perfume, né, seca os pés do mestre com os seus cabelos. E Simão fica olhando para aquilo e disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem o está tocando, quem lava seus pés. É uma pecadora, ele não é profeta. Jesus, com aquela argúcia maravilhosa do professor divino, diz: Simão, eu tenho algo a te dizer. Diga, mestre, pois não. Dois homens deviam para um rico banqueiro. Um devia 50 e o outro 500. E não tendo nenhum dos dois como pagar, o banqueiro os perdoou. Quem será mais grato, Simão? Ora, senhor, logicamente aquele que devia mais.
Pois é. Eu entrei na tua casa, não lavaste os meus pés, mas esta mulher o lava com as suas lágrimas. Não untaste a minha cabeça, mas ela unta meus pés com um perfume raríssimo. Não me deste o ósculo de bem-vindas, de bem-vindo, mas ela me beija os pés e enxuga com seus cabelos. Talvez ela devesse muito, mas mulher, virando-se para a mulher, mulher, os teus pecados te são perdoados. E eles estranham. Quem é este homem que ousa perdoar pecados? Mulher, os teus pecados te são perdoados, porque muito amaste. Vá em paz. Essa mulher estava certa, nós não sabemos. Estava errada, nós não sabemos. Certamente ela tinha uma vida difícil. Certamente ela havia cometido erros e equívocos. Certamente ela era julgada com severidade pelo seu tempo e por aqueles homens. Mas certamente ela viu no Cristo, nos olhos dele, uma limpidez, uma claridade, um céu azul. Ela não viu cobiça, ela não viu sensualidade, ela viu amor. E pela primeira vez na sua vida, ela encontrou aquilo que ela havia procurado desde a sua juventude. E pela primeira vez na sua vida, ela sabia que não havia tido uma ilusão, nem procurado em vão. Alguém estava diante dela. E esse alguém despertava nela o desejo de enfrentar todos os monstros da sua alma para poder ter um segundo daquela paz e daquela serenidade que habitavam a alma daquele homem. Ela chora. Ela chora as lágrimas que lavam a alma cheia de erros, de equívocos, as nossas almas. Por isso dizem os antigos, as lágrimas são benditas, quando vem do arrependimento sincero e do desejo de encontrarmos Deus concretamente. Ela chora, porque sim, se ela tinha muitos pecados, eles estavam perdoados, mas porque ela havia amado. E Jesus repreende Simão dizendo, talvez você deva menos, mas você me tratou com desamor. Você desrespeitou todas as leis da boa hospedagem. Mas esta mulher demonstrou um amor por mim. E ela encontrou naquele amor a força para enfrentar todos os seus demônios interiores. Ela deixa o conforto, e ela deve ter sentido, porque era uma mulher acostumada ao conforto. Ela deixa suas posses e começa a distribuí-las para o trabalho da caridade. E após a morte do mestre, mesmo antes, porque ele toca o coração daquela mulher naquele momento, ela já o conhecia, ela já o havia ouvido nas suas preleções. Provavelmente estava lá quando ele falou: bem-aventurados os aflitos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Ela provavelmente ouviu aquelas palavras que tocaram fundo no seu coração. Ela estará aos pés da cruz, sofrendo com ele, chorando cada ferida, cada machucado, cada agressão que ele recebeu. E ela será a primeira a vê-lo no fenômeno da ressurreição, do ressurgimento do Cristo. Mulher, vai e diz aos meus irmãos, eu vivo. Ela é a primeira a vê-lo. E ela terminará seus dias ainda enfrentando preconceitos, porque ela não é aceita na comunidade dos discípulos. Ela vai cuidar dos leprosos e entrega sua vida
enfrentando dia após dia seus monstros interiores, mas ela o faz com uma convicção tão grande, com um amor tão grande, que tudo o que ela quer é de novo olhar aqueles olhos que têm paz, que têm amor, inundam o seu coração com uma serenidade bendita que ela nunca havia experimentado. E todas as vezes que ela fraqueja, ela sofre, ela chora, ela se lembra daquele dia na casa de Simeão. Mulher, os teus pecados te são perdoados, porque muito amaste. Vai em paz. E notem, ele não diz, e não peques mais. Ele diz isso para todo mundo, mas ele não diz para Maria, porque ele sabia que ela estava liberta, que ela morreria, que ela sangraria, mas que ela não voltaria 1 milímetro atrás. Ela não recuaria nunca mais. Então, meus irmãos, não importa os nossos erros, se nós estamos sinceramente tocados pelo Cristo. E não importa os nossos sofrimentos, não importa as nossas lutas, vale a pena para que nós possamos, no fim da jornada, dizer como Paulo de Tarso: talvez eu não tenha ganho tudo, mas eu lutei o bom combate. Eu fiz minha carreira, eu fiz o meu caminho, e o Senhor sabe, eu lutei o bom combate, porque tudo que eu quero é de novo contemplar e estar perto daquela atmosfera divina que aquele homem carregava consigo. E Deus nos abençoe, meus irmãos. Prossigamos na nossa luta, prossigamos com paciência, prossigamos com alegria, prossigamos com amor, porque esta vida é maravilhosa, cada minuto, cada segundo, cada oportunidade que Deus nos dá, cada respiração, cada batimento do nosso coração, é uma bênção de Deus para que nós possamos vencer a nós mesmos e um dia olharmos para o Cristo e dizer: Senhor, eu lutei, Senhor. Agora o Senhor decide. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. Obrigada, César. Que, assim, esse finalzinho aí fechou com chave de ouro. Que história, como é bom relembrar esse exemplo que nós temos aí, de verdadeiramente, como você falou, né, de Jesus já sabia o quão ela seria ali, né, fiel a buscar essa brandura, como você falou. Foi magnífico, muito bom relembrar esse momento da história. Obrigado. E estamos nos aproximando da Páscoa, né? E interessante que, desde que conheci a doutrina, eu não consigo mais olhar para o Cristo na cruz. Eu gosto muito mais do momento em que Madalena vê, ele diz, né, eu vivo, e ela vai, ele vive. Então, que descemos, né, Jesus da cruz e colocamos ele ao nosso lado, nos ajudando a passar por esses momentos que você nos trouxe aí, de lidando com os nossos erros. Bem no início, o Léo Zanata colocou aqui para a gente, você no decorrer da sua fala até trouxe exatamente um pouco sobre isso, ele colocou, dizem que a palavra pecado, né, vem de peccatus, né, do latim aí, peccatus, que é no arco e flecha, quando o competidor erra o alvo, mas pode-se tentar mais vezes até acertar. Né, ele ainda coloca que o erro faz parte aí da aprendizagem. Como você disse, não nos deixar levar pelo erro, né, mas buscar sempre voltar a reconhecer. O André colocou aqui também, né, a parte da humildade em reconhecer, em aceitar, mas como você também frisou muito bem, não aceitar no questão de aceitar e nada fazer, né, mas não, aceitar e se colocar em marcha, né. Eu gosto muito aí quando vem nosso verdadeiro desafio, que são as bem-aventuranças, colocar em prática as bem-aventuranças para nos colocar nesse caminho com Cristo. Maravilhosa a reflexão, fechou com chave de ouro aí com a história de Maria Madalena, chegou até a nos, né, emocionar, realmente é um momento uma história belíssima, né?
Belíssima, né? Belíssima, de verdade, verdadeira dedicação ao nosso mestre, né? E nada melhor que no E dia de hoje redenção, falar. né? É. Vamos lá, tá todo mundo aqui agradecendo, né? Linda mensagem, momentos de grande aprendizado, realmente emocionante, né? Essa história, ouvir novamente a história de Maria Madalena é muito, muito gratificante, e realmente nos toca. E a Raquel colocou aqui, né? É importante, né? Temos que praticar o auto-perdão, né? Que muitas vezes que você falou, né? A gente fica naquela tristeza, mas a tristeza que tem que ter, né? Tá bom, estamos tristes, mas vamos mudar, né? Senão a gente realmente perde essa conexão com os bons espíritos. Então, temos que praticar o auto-perdão e buscar sempre o aprendizado, como você nos frisou bem, né? O estudo, a frequência na casa espírita, não só frequência de corpo, mas realmente se dedicando ao trabalho no bem. Né? E Jesus nos trouxe, né? Exatamente. Kardec frisou, fora da caridade não há salvação. Né? A salvação de nós mesmos é praticar o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Como assim mesmo. É uma grande oportunidade. Exatamente. Bem, mais alguma consideração, César, que queira ir fechar? Podemos já nos encaminhar para o momento de encerramento? Uma pena, né? A hora passou que a gente nem viu. Vamos então passa aqui. rápido. Passa então, muito eu rápido. gostaria de agradecer simplesmente, acho que nós temos uma bênção, né? Uma oportunidade de partilhar esses momentos, e é uma alegria, é um momento muito especial, é algo que, meu Deus, né, a gente gostaria de estar o tempo todo podendo só fazer isso. Pois é. Mas é a luta, vamos continuar, é o trabalho, nós estamos enfrentando aí, né, todo um mundo de lutas, de aprendizados, e ter paciência, continuar, não desistir e insistir, que é o caminho. Nós estamos só no começo, e quando achar que terminamos, estamos só começando de novo. É bom, porque a gente também não vai ter ociosidade, né? Estamos para a eternidade, essa busca aí infinita de aprendizado constante. Isso é muito gratificante, isso aí realmente nos renova. A Dulce também falando aqui, né? Sinto-me honrado em podermos celebrar o Dia da Mulher ouvindo a história de Maria Madalena. Muito emocionante mesmo. Né? Gratidão. Vamos então, meus irmãos, aqui relembrar dos estudos da semana pelas casas aqui da região. Amanhã o André vai estar falando, né? Ele vai começar o estudo sobre o novo livro do Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai trazer algum estudo de alguns capítulos. Então, ele vai falar amanhã a introdução à obra No Mundo de Regeneração. Então, nosso irmão André Matos, pelo canal do GEAC, amanhã às 19h30. E na quarta-feira, pelo canal do Jeff, às 20 horas, a gente vai ter Reflexo Matrix. Interessante, né? O tema, com a nossa irmã Francine Fontainha, conhecida aí das nossas casas, trabalhadora da região. Então, já temos aí o nosso menu para a semana, buscando sempre o aprendizado com Jesus. Isso é muito importante. Vamos, então, infelizmente, nos despedindo do César, agradecendo mais uma vez. Esperamos em breve ter conosco aí na nossa sala virtual. A pandemia ainda parece que vai se estender por algum tempo. Estamos aí nessa luta com a vacina. Se Deus quiser, até o fim do ano estaremos todos vacinados e aí retomando as nossas atividades presenciais, né? Então, em breve receberá um novo convite, será um prazer e uma alegria tê-lo conosco novamente. Será uma alegria. Então, você encerra para a gente com a prece, César, por favor? Sim, com prazer. Boa noite a todos. Antes que a gente se esqueça, uma boa noite a todos. Então, vamos lá, amigos. Com gratidão na alma, no coração, agradecermos a estes amigos e benfeitores que nestes momentos envolvem nossos corações e nos lembram de olharmos para o céu, de olharmos para os olhos deste Mestre querido, que nos chama à renovação e com compaixão, paciência, ternura, nos acolhe, nos ampara, nos sustenta na luta. Que Ele possa fortalecer nossa alma, nos dar paciência, coragem, reforçar em nós esse desejo de crescer, de aprender, que nós tenhamos a percepção de que diante da grandeza do universo, do amor de nosso Pai, de nosso Mestre,
nós devemos sempre nos sentir como crianças, estendendo a mão para aquele que pode nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. Que Jesus, que nossa Mãe Santíssima abençoe todas as mulheres, que elas recebam a paz, o amparo, a força para caminhar no bem, para educar a outra parte da humanidade, que nada mais são que os filhos destas mesmas mulheres. Que elas possam nos auxiliar, principalmente aqueles que começam a jornada da vida, indicando o bem, insistindo no bem e refletindo a luz deste amor do Cristo que nos envolve a todos. Fique conosco, Senhor, nos ampare, nos sustente, nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, então. Até breve. Até a segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui novamente pelo nosso canal. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço.